Hoje pela manhã estivemos aqui estudando a Palavra de Deus e falando um pouco sobre esse ano de 2024. É um ano que ainda nós sofremos reflexos de pandemia, ainda sofremos esse reflexo dessas conturbações trazidas por essas guerras, tanto a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia, o Oriente Médio também, naquela convulsão, aquela guerra de Israel, ali contra Hamas, Hezbollah, e tudo isso gera muita incerteza, muita instabilidade, as incertezas econômicas, planos econômicos e muitas situações que causam no nosso coração, às vezes, temor, incertezas. E eu estava lendo hoje, por isso quero ler Hebreus capítulo 11 com vocês. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz que esta é a nossa vitória sobre o mundo, a nossa fé. Nós vencemos o mundo, todas essas tribulações, todas essas incertezas, inseguranças, angústias, temores, tudo isso é vencido pela fé. Pela fé, nós vencemos todas essas coisas e podemos sim ter um coração grato, um coração abençoado e muito pacificado em Deus. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E nessa mesma fé se moveram Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Oremos. Senhor, graças te damos porque a Tua palavra é a verdade. É por meio dela que nós somos fortalecidos espiritualmente. E é isso que nós queremos te suplicar nessa noite, Senhor. Fortaleça os nossos corações. Fortaleça, Senhor, o nosso homem interior. Esse mundo interior
invisível, que se sobrepõe ao que é visível. Deus, nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra e nos alimentar espiritualmente, achando luz, direção e orientação da parte do Senhor. É a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus. Quando nós pensamos na fé, e quando lemos especialmente o Novo Testamento, por que não dizer toda a Bíblia Sagrada, esse é um tema que sobressai em todas as partes das Sagradas Escrituras. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós agradarmos a Deus se não for pela fé. Todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele se torna também galardoador de todos aqueles que o buscam. Alguns aspectos fundamentais que nós precisamos entender sobre a fé. A primeira coisa, o primeiro fundamento da fé é a palavra de Deus. A fé, ela não é algo etéreo que está solta no ar, não. A fé, ela precisa de um fundamento. Ela precisa de um referencial. Por isso que ela também não é simplesmente um salto no escuro, como quiseram crer alguns pensadores mais recentes. Não. A fé, ela possui racionalidade. A fé, ela é inteligível, porque ela é baseada num fundamento inteligível, que é a palavra de Deus e que são as promessas de Deus. Então, todos aqueles que andaram em fé, que tomaram decisões pela fé, eles o fizeram mediante a palavra de Deus. Eles o fizeram mediante uma promessa de Deus. E são inúmeros exemplos aqui na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o texto diz que José, o filho de Jacó, um dos patriarcas, prestes a morrer, quando ele estava fechando os olhos, ele chamou os seus descendentes, os seus filhos, os seus sobrinhos, e fez eles jurarem. Deus fez uma promessa aos nossos pais. Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaque, a Jacó, que nos daria a terra de Canaã. Nós estamos bem aqui no Egito, nós crescemos aqui no Egito, nós fortalecemos, Deus nos deu um lugar bom, mas segundo a palavra de Deus e as promessas de Deus, aqui não é o nosso lugar. Então vai chegar o dia em que Deus vai nos retirar daqui. E no dia que Deus se manifestar, cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua promessa, não deixem aqui os meus ossos. Levem com vocês os meus ossos. Isso é fé. Isso foi acontecer 300 anos depois da morte de José. Ou seja, ele não tinha nada palpável, visível, tangível, mas ele tinha a palavra de Deus. Ele tinha uma promessa de Deus. E ele creu na palavra de Deus, ele creu na promessa de Deus. Então, a fé, ela se assenta na palavra de Deus. Por isso que também está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a Bíblia Sagrada, quanto mais nós lemos as narrativas sagradas que manifestam a ação de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o juízo de Deus,
mais nós entendemos e mais o nosso coração se enche de fé. Repito, o fundamento da fé são as promessas de Deus manifestas em sua palavra. Não existe possibilidade de uma fé genuína que não esteja embasada na palavra de Deus. Não faz sentido ter fé na fé. Não faz sentido eu dizer, eu creio e me esforçar e fazer uma força mental que vai dar tudo certo. Não. A fé, ela é racional, ela é inteligível, ela possui racionalidade, porque ela é baseada numa palavra de Deus. Todos os exemplos que nós encontramos aqui em Hebreus capítulo 11, por exemplo, o caso de Noé. Quando nós lemos ali os antigos, começa aqui dizendo no versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos são aqueles que começam do Éden e vêm até Abraão. Noé, Enoque, Enos, Sete, Caim, esses fazem parte dos antigos, até o dilúvio. Depois começamos uma nova etapa com os patriarcas, e o texto segue exatamente essa divisão. Os antigos, nos dias antigos, nos dias de Noé, Noé alcançou bom testemunho da parte de Deus e salvou a sua família porque ele creu em Deus, ele creu na palavra de Deus. E quando nós lemos o Gênesis, vamos entender também que até os dias de Noé não havia chovido sobre a terra. Havia apenas como que uma garoa que regava o solo. E o Senhor lhe diz, Noé, faça uma arca. Não somente lhe ordena fazer uma arca, como também lhe dá a planta, as medidas de como ele deveria fazer aquela arca. E ele creu em Deus. Ele creu em Deus mesmo não vendo. Ele creu em Deus mesmo num fato que aconteceria a posteriori, há muitos anos depois. E o texto bíblico diz que aconteceu 120 anos depois. Imagine uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e a pessoa investe toda a vida dela naquela palavra de Deus, naquela promessa de Deus. E passa um ano, passam 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e toda a existência dele, todo o plano de vida, toda a motivação existencial dele é baseado numa palavra de Deus, numa promessa de Deus, e ele crê e confia de todo o coração. Isso é fé. É crer em Deus, é crer na palavra de Deus, é crer nas promessas de Deus. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, Deus prometeu, Ele não é homem para mentir, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nós variamos, oscilamos, mas Deus não varia nem oscila. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Por isso que o fundamento da fé são as promessas de Deus manifestas na sua palavra. Moisés, de fato, abriu o Mar Vermelho pela fé, mas ele abriu o Mar Vermelho pela fé mediante a palavra de Deus. Ele não chegou entusiasticamente diante do Mar Vermelho e partiu para cima do Mar Vermelho, gritando e dando ordem para o Mar Vermelho se abrir. Não foi assim. Muito pelo contrário. A situação é angustiante.
A situação é assustadora. Adiante está o mar, atrás a nuvem dos perseguidores. Ai, Senhor, e agora? Moisés ordena o povo que marche. Pode marchar. Ele confia em Deus, confia na palavra de Deus. Coloca o pé no mar vermelho e o mar abre. É fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, de que aquele povo não havia sido tirado do Egito para perecer no mar ou para morrer no deserto. Isso é fé. É quando nós cremos em Deus e cremos na sua palavra de uma maneira convicta, de uma maneira inabalável. Por isso que essas palavras estão logo aí no primeiro versículo, na definição de fé. Fé é certeza, fé é convicção, fé é esperança. Fé é certeza, fé é convicção, fé é esperança, apesar de não ter nada aparente, apesar de não ter nada visível, apesar de não ter nada palpável, nos é suficiente a palavra de Deus. Isso é fé. Quando nós cremos em Deus de todo o nosso coração e quando nós cremos na sua palavra, isso é fé. A fé, ela não é o entusiasmo do meu coração. A fé não são os desejos do meu coração. A fé, ela não brota de mim e para mim. A fé, ela brota a partir do momento que eu recebo a palavra de Deus, a partir do momento que eu recebo uma iluminação da parte de Deus, seja através da Bíblia, seja através de uma pregação, seja numa conversa com o irmão, seja numa profecia que Deus se manifesta ali, o Espírito Santo se manifesta e a gente recebe e tem certeza provada que é uma palavra de Deus, nós podemos crer de todo o nosso coração. Mas, por favor, não se esqueçam disso. A base da fé é a palavra de Deus. Não são os desejos do nosso coração. Não é o esforço do nosso coração. Não é confissão positiva. Não é. Não é esforço, não é por força. Ela é até muito tranquila, muito suave, porque ela está firmada e fundamentada na palavra de Deus. A fé, ela só tem sentido quando ela é fé em Deus. Isso é fé. O Senhor um dia colocou Abraão à prova, dizendo para ele: Abraão, ofereça-me, ou sacrifique o seu filho, o teu único filho a quem você ama. E Abraão entendeu que era a voz de Deus, entendeu que era a palavra de Deus e resolveu sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Isso é fé. Fé em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus e no poder de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Favas contadas não é produto da fé. A fé tem esse elemento do não visível, do não concreto. Se Deus dissesse para Abraão: Abraão, olha, sai aqui de Ur da Caldeia e você vai lá para as regiões de Canaã, porque é uma terra muito melhor, você vai se dar muito bem lá. Isso não é fé. Agora, quando ele resolve obedecer a Deus,
sem saber para onde ia, mas firmado na palavra de Deus, confiado na palavra de Deus. Isso é fé. E ele é peregrino. Ele andou naquelas terras de alto a baixo, de norte a sul, de leste a oeste. Não herdou um pé, um palmo daquela terra, mas sabia que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa e que essa promessa de Deus seria cumprida na sua descendência. É fé. Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também, o quê? Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Um dos grandes males do tempo presente é o medo. As pessoas angustiadas pelo medo. O medo do amanhã. O que vai ser da minha vida amanhã? O que vai acontecer comigo amanhã? O medo de quebrar, o medo de perder o emprego, o medo de perder o casamento, o medo de perder os filhos, ou seja, uma série de incertezas. Uma série de incertezas e de inseguranças. Isso causa ansiedade, isso causa pavor, palpita o coração, isso causa, inclusive, síndrome do pânico, por causa do medo, por causa da ansiedade, por causa da insegurança. E a fé tem esse elemento de lançar fora o medo. Quantas crianças os pais de Moisés viram sendo lançadas no rio Nilo? Quantos meninos que nasceram debaixo daquele decreto de morte de Faraó? Era um decreto de morte. A partir de hoje, todas as crianças do sexo masculino que nascerem aqui dos filhos dos israelitas, todos os meninos do sexo masculino serão mortos. E aqueles pais que obedeceram ao decreto, que temeram mais Faraó do que temeram Deus, que mataram os seus filhos, que jogaram os seus filhos aos crocodilos no rio Nilo, se visse algum pai guardando o seu filho, eles seriam os primeiros a denunciar. Matei o meu, por que você não vai matar o seu? Mas os pais de Moisés, Arão e Joquebede, pela fé, eles olharam para aquele menino e pela fé, eles enxergaram que a graça de Deus, o favor de Deus era sobre a vida daquele menino. Pela fé, eles entenderam que o Senhor não permitiria que aquela criança morresse. Havia um decreto de morte, mas eles não temeram. E eu aproveito para fazer um parênteses aqui, cada um sabe onde é que o seu calo dói, mas não faz muito sentido para um servo de Deus, uma serva de Deus, ter medo de ter filhos por causa da maldade do mundo. Não faz muito sentido um casal crente, temente a Deus, não, o mundo está tão mal, vai de mal a pior, o mundo está podre, e é fato, e vai apodrecer mais ainda, por que eu vou colocar filhos nesse mundo? O que vai ser dos meus filhos, dos meus netos? Pelo amor de Deus, gente, onde é que está a fé? Onde é que está a fé de Moisés, dos pais de Moisés?
Onde é que está a fé dos patriarcas? Onde é que está a nossa confiança em Deus, na palavra de Deus e nas promessas de Deus? Um medo paralisante diante de incertezas econômicas. E começamos a ouvir os profetas da economia. Antigamente, o pessoal consultava os profetas, né, para ver se ia chover, o que ia acontecer. Hoje nós consultamos o profeta do tempo, né, do clima-tempo, e vai lá no celular, olha, e aquele profeta diz o que vai acontecer, e a gente age e reage por meio dessas manifestações que são boas, que erram de vez em quando, mas acertam mais do que erram. Fé, queridos, fé. Fé é certeza de coisas que se esperam, coisas prometidas por Deus. Não são coisas que eu desejei e que eu elaborei no meu coração, não. Coisas prometidas por Deus. Aí eu posso esperar, sossegado, tranquilo. Se a ansiedade bater, eu vou orar, eu vou buscar Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. O ato de buscar a Deus é um ato de fé. O ato de esperar em Deus é um ato de fé. O ato de olhar para a palavra de Deus e para as promessas de Deus é um ato de fé. Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A fé os colocou num patamar acima do medo. Que coisa extraordinária que é a fé. Aquilo era uma opressão. Era uma opressão cultural, social, maligna. Aquilo era um império, era um poder maligno que oprimia as pessoas, que assustava as pessoas, que amedrontava as pessoas, que as pessoas ficavam adoecidas, cabisbaixas, dominadas por aquele medo ao ponto de matarem os seus próprios filhos. Mas a fé é tão extraordinária que, pela fé, eles se colocaram acima desse medo, acima dessa realidade social, acima desse decreto, acima dessa situação. É a fé. Por isso que a fé é extraordinária, gente. Eu repito, a fé em Deus, na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Foi pela fé que eles venceram o medo. Foi pela fé que eles venceram essa opressão. Foi pela fé que eles romperam. E o Senhor, de uma forma compassiva e misericordiosa, levou a bom termo. E vocês conhecem a história. Pela fé, a mãe do Moisés fez um cestinho. Calafetou aquele cestinho. Fé é ação também. Besuntou, calafetou aquele cesto para que não entrasse água nele. Colocou Moisés ali dentro. Pediu direção de Deus. Colocou o cesto no lugar certo, na hora certa. Colocou a filha ali de butuca olhando, esperando o momento certo. Fé. Confiança. Deus vai agir, Deus vai manifestar a sua graça. A graça de Deus é sobre esse menino, a graça de Deus vai salvar o nosso filho. E assim foi, e assim aconteceu. Por isso que Jesus disse, porventura encontrará fé na terra quando vier o Filho do Homem? – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96
Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. É pela fé que nós renunciamos o pecado. É pela fé. Moisés renuncia todo o glamour e todos os prazeres transitórios que a corte lhe oferecia, bons pratos, boa música, muitas mulheres, muita bajulação, o melhor vinho, tudo do bom e do melhor, mas ele entendeu que todos esses prazeres eram transitórios e passageiros, e que era muito melhor renunciar o que é passageiro e transitório para desfrutar de coisas eternas que vêm da parte de Deus. O pecado é uma grande ilusão. O pecado é um engano. A palavra de Deus é a verdade. O caminho de Deus é reto, é verdadeiro. A palavra de Deus, ela é pura, ela é provada. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Mas o pecado nos prega peças, nos seduz, nos ilude com prazeres que são transitórios. Por mais duradouro que seja, não passa desse tempo terreno. Mas o que Deus nos oferece é eterno. É para a vida toda e para a vida eterna. É melhor sofrer com Deus. É melhor renunciar a prazeres temporários por causa da vontade de Deus, pela fé, vendo coisas superiores, enxergando um mundo superior, enxergando uma recompensa eterna superior do que ceder e se render a prazeres transitórios, ofendendo a Deus e desagradando a Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. Olha só, gente, homem feito, educado em toda a ciência do Egito, recebeu toda a formação, criado como filho da filha de Faraó. A corte estava aos seus pés. Mas ele preferiu renunciar por causa de Deus, por causa da vontade de Deus, por causa da palavra de Deus. É fé. Nisso também nós olhamos para o exemplo de Esaú. Esaú, por causa de um prazer transitório, no momento de fraqueza, no momento de fragilidade, ele estava com fome. Ele vem do campo cansado, faminto, e quando ele chega, vai chegando perto de casa, Jacó, que era um excelente cozinheiro, aquele guisado cheira de longe, o estômago colado lá nas costas. E ele troca a bênção de Deus, que seria eterna na vida dele, por uma barriga cheia, por um prazer imediato e transitório. A fé nos leva a vencer o medo do tempo presente, das incertezas, das inseguranças do tempo presente, porque, de fato, é um mundo fluido, é um mundo de incertezas, é um mundo da insustentável leveza do ser, é um mundo sem absolutos. Eu fico imaginando, não é? As incertezas tão presentes nos dias atuais. A fluidez.
Isso assusta e amedronta, mas pela fé não ficaram amedrontados. Pela fé, Moisés conseguiu graça, poder, autoridade para renunciar os prazeres transitórios do pecado. Pela fé, nós vencemos o medo. Pela fé, nós vencemos o pecado. Pela fé, nós vencemos o mundo. Porque a fé ela está embasada na palavra de Deus, nas promessas de Deus que enchem os nossos corações de esperança. Deus tem coisas extraordinárias preparadas para nós. Coisas que ainda sequer passaram pelo coração humano. Imagina aquele momento assim extasiante, extraordinário que você já viveu na sua vida. Um sonho que se concretizou, que se transformou numa realidade. E aquilo te encheu o coração. Não se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem fielmente de todo o coração. A fé nas promessas de Deus nos torna resilientes, nos torna fortes a ponto, repito, de vencermos o pecado, de vencermos o mundo, de vencermos as loucuras, as insanidades, os projetos, os valores, o estilo de vida do mundo. A fé nos coloca acima de todas essas coisas. A partir do versículo 30, ele começa a dizer que, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. E que direi, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Com 300 homens, venceu um exército enorme. De Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Pela fé, queridos, pela fé em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nós podemos crer e confiar de todo o nosso coração. Deus não é homem para mentir. Nós tivemos um momento assim muito especial hoje de manhã, quando nós lemos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Portanto, o que temeremos? A fé lança fora o medo. É pela fé que nós vencemos o mundo. É pela fé que nós vencemos o medo, a insegurança, a incerteza, os temores. É pela fé. É pela fé. É pela confiança em Deus. É pelo relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Palavra simples, mas verdadeira, profunda. Fé é certeza, fé é convicção, fé é esperança em Deus, nele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo e que nos ama, e nos ama profundamente em Cristo Jesus.
eu queria desafiá-lo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, mediante a palavra de Deus que nós ouvimos aqui nessa noite, quais são os seus temores? O que tem te amedrontado? O que tem roubado a sua paz? O que é que tem gerado angústia e insegurança no seu coração? Eu te convido, em nome do Senhor Jesus, a olhar para o nosso Pai Celestial, em fé, e trazer à sua memória a palavra de Deus. Palavra de Deus para a nossa vida, palavra de Deus para a nossa casa, a palavra de Deus para os nossos filhos, a palavra de Deus para os nossos negócios, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Dele procedem todas as coisas, e nós somos dele, em Cristo Jesus. Nós temos livre e pleno acesso à presença do nosso Pai Celestial em Cristo Jesus. Não precisamos viver oprimidos pelo mundo, não precisamos viver oprimidos pelas incertezas, pelas inseguranças. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Que o Senhor te responda no dia da sua angústia. Que o Senhor leve a bom termo os teus planos. É o Salmo 20. Salmo 20, que o Senhor te responda favoravelmente no dia da tua angústia. Que o Senhor leve a bom termo os seus planos. Que Deus te responda favoravelmente e certamente nós celebraremos com júbilo a tua vitória. A vitória vem de Deus. A vitória sobre o mundo, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o medo, a vitória sobre a insegurança, procede do Senhor. Num gesto simples, mas de fé e do profundo do coração, coloca a sua ansiedade nas mãos do Senhor. O que é que te assusta? O que te amedronta? Coloca nas mãos do Senhor. Clama ao Senhor. Busca ao Senhor. Creia que o Senhor responde e se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Vamos orar. Amém? Vamos orar. Pode estar orando. Você, levante a sua voz. Ore ao Senhor nesse momento. Olhe para Deus, para a palavra de Deus, para as promessas de Deus. Glorifique ao Senhor. Somos filhos de Deus, temos a palavra de Deus, não somos como aqueles que são levados como a poeira, como a moinha, não. Somos do Senhor, estamos nas mãos do Senhor. O Senhor cuida da nossa casa. O Senhor cuida dos nossos filhos, das nossas filhas, da nossa herança bendita, que são os nossos filhos. O Senhor cuida dos nossos negócios. Nós não temos vergonha de pedir ao Senhor. Cuida da nossa vida financeira. Organiza, Senhor, a nossa vida financeira. Nos ajude, Senhor, a não viver pelos nossos desejos, mas viver de acordo com a provisão do Senhor. Nos ajuda, Senhor, livra-nos do tempo presente. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, acode-nos, ó Pai, aquele coração angustiado, que entrou aqui nessa noite perturbado pelas incertezas, aquele joelho trôpego, aquele pé dúbio que não sabe se está no caminho do Senhor ou não,
que hoje o Senhor traga para o caminho do Senhor, que o Senhor traga para um conserto, um posicionamento diante do Deus eterno, libertando Deus da ansiedade pela busca dos prazeres transitórios e firmando o coração naquilo que é eterno. Nos ajude, Senhor, é a nossa súplica, é o nosso clamor, que as nossas orações, elas subam diante da Tua presença, Deus, como incenso suave, como incenso agradável às Tuas narinas. É a nossa oração, a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, com todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam